Queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus e dizer de minha alegria estar aqui convosco. Obrigado por esse tempo, pastor Judy Clay, obrigado a todos que participam. Espero que esse segundo momento, eu vi que o primeiro momento ali foi glorioso já, né? Um cafezão gostoso. E eu espero também que nesse momento agora a gente possa ter essa reflexão com base no livro, um dos bons livros, né, de muitos outros que a Pronobis tem lançado, que todo cristão precisa saber sobre o Alcorão. Deixa eu ver se vai funcionar aqui o meu passador, senão, Léo, você me ajuda daí, tá? Essa é minha família, minha esposa Carla, brincando com esse negócio de IA, né? Minha filha, pedi para ela dar uma ajuda no meu PowerPoint e ela colocou essa foto. Vou repreendê-la quando chegar em casa. Onde já se viu falar para os pastores com uma foto dessa de IA, né? Então, a minha filha vai fazer 22 anos agora e só me faltou ela botar a foto do meu futuro genro aqui, né? Aí ia ser o caos. Ela tem 22 anos, mora conosco em Curitiba e eu sou casado com a Carla. Fizemos mês passado 25 anos de casados. A Carla é baiana, uma graça, uma bênção de Deus na minha vida, uma mulher muito parceira, companheira de ministério. Servimos juntos no Marrocos. Eu e ela fomos missionários de 2002 a 2005. Fomos enviados pela nossa igreja, juntamente com a nossa junta de missões mundiais. Servimos ali nesse período de 2002 a 2005, na cidade de Marrakech, lá em cima, você pode ver uma mesquita, uma linda cidade. Foi um tempo precioso para nós lá. Tivemos que retornar por uma questão de saúde. A minha esposa enfrentou um câncer e retornamos para cuidar dela. Mas Deus nos abençoou muito, como família ali, como ministério também. E hoje o Marrocos está famoso, né? Futebol marroquino aí cada dia mais avançando. E agora, contra a França, somos todos Marrocos. Amém, irmãos? Vamos, inclusive, orar por isso hoje, viu, pastor? É uma oração missiológica. A próxima imagem mostra eu e a Carla. A gente morou 6 meses dentro de uma família muçulmana, numa casa muçulmana. Naquela época, o pastor Valdemiro Timichak, ele nos autorizou a fazer esse projeto ousado. Ainda não, os missionários da junta não tinham passado por isso, e a gente morou por 6 meses dentro da casa de uma família muçulmana para aprender a cultura, a língua e poder dar testemunho de Jesus, e foi um tempo muito precioso. A próxima imagem, hoje você vê a seleção do Marrocos avançando, e eu tenho uma pequena parcela nisso tudo, né? Lá em 2002 eu comecei a preparar esses meninos que estão aí hoje voando, né? Eu dava aulas de futebol num orfanato islâmico, dentro do centro religioso de Marrakech. Havia um orfanato, e por eu ser flamenguista, né? Flamenguista brasileiro, e eu tinha ainda 2 formações na área de esportes, né? Eu tenho o curso da Federação Paulista como árbitro e também da Citrepesp, Sindicato de Treinadores Profissionais. Eu também tinha esses 2 cursos. Isso abriu muitas portas para a nossa entrada no país. Então, você vê aí uma pequena contribuição. O Jefferson é botafoguense, jogou nas categorias de base do Botafogo, está lá no Iraque, por isso que o Iraque não vai para frente, né? Então, desculpa aí os botafoguenses, né? Mas o Marrocos aqui, o negócio fluiu ali, a unção ali rubro-negra. Então, a gente serviu lá, foi tempo precioso. A próxima imagem, por favor. Aí a gente voltou para o Brasil pela questão da saúde, como eu disse, da esposa. E aí eu fui para a Tríplice Fronteira. Lá fui pastor da igreja árabe, Al-Kanisa Al-Jilia Bilarabia, Igreja Evangélica Árabe. E depois da igreja surgiu a Missão Evangélica Árabe do Brasil, com foco em treinar missionários e também mobilizar a igreja e evangelizar os árabes que vivem naquela região. Foi uma experiência incrível, foram 16 anos ali,
na qual eu também pastoreava, a Igreja Batista Itaipu. Foi um tempo muito precioso. Hoje eu já não moro mais em Foz do Iguaçu, eu vivo em Curitiba. Pode passar aí, amigos, porque não está funcionando aqui não. Servindo também com o Perspectivas Brasil, um movimento de mobilização missionária para trazer realmente essa paixão, essa visão por Deus e sua glória entre povos não alcançados pelo Evangelho. Então, hoje eu estou aí dividido, não estou pastoreando no momento, então estou como fundador da Missão Evangélica Árabe do Brasil, na qual dou treinamento ainda em Foz do Iguaçu. Daqui a 2 semanas eu estarei lá, dando um treinamento, e meu tempo também como diretor executivo do Perspectivas. Pois bem, a próxima imagem que nós vamos ver é mostrar um pouquinho do mosaico que é o mundo muçulmano. É tão complexo entender o islamismo e, sobretudo, o mundo muçulmano, porque realmente não é uma coisa única, não é uma coisa só. Existe um mosaico. Depois eu posso compartilhar o meu material com vocês, posso passar para o pastor Judy Clay, aqueles que quiserem ter acesso a esse material, eu posso compartilhar com vocês, bem tranquilo. Então, a gente faz uma leitura desse mundo islâmico, muçulmano, pelo menos com 6 lentes diferentes. A gente tem, talvez é o maior número, muçulmanos nominais, culturais, nasceram num país muçulmano, então são muçulmanos nominais, culturais, vivem a vida na sua normalidade, mas assim tem alguns momentos que são religiosos. O mês do Ramadã, que é o mês de jejum, o Laid, onde tem o sacrifício do cordeiro, a sexta-feira, que é o dia santo para eles, e etc. Nós temos muçulmanos que são do folk Islam, que é uma mistura de animismo, um Islã folclórico misturado com esse sincretismo, sobretudo naquela região da África, do Oriente Médio e da Ásia. Eles misturam práticas pagãs, pré-islâmicas, com ações islâmicas. Para te dar um exemplo disso, eu estava no ano passado num treinamento para pastores em Moçambique. Moçambique tem sido assim invadido pela expansão de árabes muçulmanos, ali do contexto africano. E eu estava treinando pastores, e no bairro onde eu estava dando o treinamento, depois eu saí, e o pastor me apresentou o líder do comunitário. Então, ele representa a prefeitura no bairro, ele é um muçulmano, então ele é o líder comunitário, ele é o imã, o líder espiritual da mesquita, que faz as orações, que dirige as orações. Então, ele tem esse cargo religioso, mas também político na questão do bairro, mas ele também é o cara que faz o feitiço no bairro. Ele é o feiticeiro oficial do bairro e é o líder da mesquita. Então, como é difícil os cristãos, aquela igreja florescer ali, porque esse homem feiticeiro, líder da mesquita, a Arábia Saudita mandou dinheiro construir uma bela escola. Então, as crianças que são muçulmanas têm uma escola, os meninos cristãos não têm uma escola digna para ir, e etc. Então, você vê isso muito presente. Então, o mundo muçulmano, o folk Islã, o Islã folclórico, exatamente. Mas você vê também muçulmanos devotos. Eu morei com aquela família que eu mostrei, eu conheci de perto, de fato, um muçulmano devoto, alguém que realmente levava a religião a sério, alguém que estava numa tentativa de buscar agradar a Deus, conhecer a Deus, pensando na eternidade. Foi essa família na qual eu vivi. São muçulmanos devotos, são religiosos mesmo, com entendimento, com certa profundidade. A gente tem os místicos, sufistas, não é surfistas, mas é do sufi. Eles dançam, essa imagem lá em cima, né? Eles dançam e rodam para entrar num êxtase, porque realmente a religião islâmica, Deus está muito acima, por ele ser tão santo, tão poderoso, e o homem aqui embaixo, ele não tem acesso a Deus.
Deus não tem acesso a esse mundo pecaminoso. E esse grupo, sai dentro do islamismo uma tentativa de ter uma experiência com Deus. Então eles entendem que através do êxtase, eles vão ter um relacionamento com Deus. Eles entram em contato com a divindade, eles são abençoados quando acontece esse êxtase. Sobretudo, eles estão na região da Ásia, ali da Turquia, e etc. Temos o fundamentalista. A diferenciação acadêmica que a gente faz aqui, o fundamentalista, ele é diferente do jihadista. O fundamentalista é aquele que está lutando para trazer o islamismo para se permanecer fiel aos escritos do Alcorão, aos hadiths, à fé islâmica. Porque assim como nós, a fé islâmica está vivendo um momento que muitas coisas estão entrando dentro do islamismo e que esses homens fundamentalistas estão dizendo, mas isso aqui não é islamismo, isso daqui é outra coisa. Então esses homens estudam sobretudo e tentam manter os fundamentos da religião. A mesquita no Egito, ela é muito famosa por treinar líderes em busca desse fundamentalismo. O interessante aqui é que é uma linha muito tênue, né, entre o fundamentalista e o jihadista. Muitos, nessa procura de defender a fé islâmica, conhecer, buscar, voltar ao século VI, quando Maomé funda a religião, eles se deparam também com essa parte da jihad, que é a guerra santa. E muitos, então, cruzam do fundamentalismo para o jihadismo. E os jihadistas, vocês conhecem, eles estão aí por toda parte, fazendo mal. E nota-se, não somente mal aos cristãos, a gente vê essa perseguição aos cristãos, mas quem sofre muito também com os jihadistas são os próprios muçulmanos. O Iraque, onde meu amigo serve aqui, há uma luta lá entre muçulmanos, muçulmano matando muçulmanos. Aonde entra a jihad islâmica, eles destroem o país. O Egito deveria ser um país assim que florescesse no turismo, mas por causa dos jihadistas fundamentalistas, o Egito está afundado, não tem recurso. O Marrocos, onde eu morei, por exemplo, eles são totalmente contra o jihadista. Então o governo, é um reino, né? O rei trabalha fortemente para não permitir os jihadistas entrarem. Eles já tentaram botar bombas no Marrocos em todos os lugares, mas há um governo forte trabalhando contra isso, porque o Marrocos hoje recebe mais de 10 milhões de turistas por ano, e é considerado um país seguro nesse sentido. Então, quando nós falamos do mundo muçulmano, a gente precisa ter essa noção aqui de quem são os muçulmanos. A próxima imagem, por favor, amigos, mostra que há essa desconfiança, né? Como nós olhamos para os muçulmanos, mas também do outro lado é verdadeiro. Eles olham para nós e eles pintam um quadro que não é muito sobre nós, muitas vezes. Assim como a gente olha para o mundo muçulmano, às vezes, de um modo caricato, assim, que não é tão real, e por isso que um livro como esse, da Pronobis, nos ajuda a entender, e a entender, sobretudo, o fundamento da revelação da religião, que é o Alcorão. Os muçulmanos olham para nós também com uma imagem bem diferente e esquisita. Olha a próxima imagem, qual é a percepção que os muçulmanos têm dos cristãos. Eles veem os cristãos como mais ou menos isso daqui. Alguém que está envolvido nas guerras. Quando, por exemplo, os Estados Unidos invade um país, eles dizem que é uma luta do cristão, é a nova cruzada. Então, de novo, os cristãos entrando para atacar os países muçulmanos. Eles nos veem como pessoas depravadas, que bebem, que usam realmente álcool, drogas. Eles têm acesso assim às imagens do carnaval e eles falam: olha os cristãos do Rio de Janeiro, olha o pessoal lá da igreja do pastor Judy Clay aí fazendo essa festa.
É essa a visão que eles têm. Eu me lembro no Egito, em algumas vezes que eu estive lá, alguns missionários me levaram e mostravam os pais mostrando, dizendo, eles mostravam o tipo coisa do carnaval, essa violência, e dizia para os menininhos muçulmanos: algum dia você vai ser cristão? E aí eles juravam com as mãos no Alcorão, dizendo: papai, eu jamais serei um cristão, eu serei muçulmano, jamais serei um infiel, jamais me envolverei com essas questões, cassinos, jogos, bebidas, mulheres e drogas. Então o mundo muçulmano tende a ter uma questão moral mais forte assim do que o Ocidente. E aí a próxima imagem é uma parte que o livro, a primeira parte do livro que todo cristão precisa saber sobre o Alcorão, é a pergunta do Dr. James: por que estudar o Alcorão? Por que nós devemos, como cristãos, e aqui no nosso caso como pastores, por que nós deveríamos ler um livro como esse? O que isso vai nos ajudar na nossa teologia, na nossa eclesiologia, na nossa missiologia? E aí o Dr. James vai fazer 3 abordagens principais. Olha a próxima imagem aqui, você vê ali, logo na introdução ele fala sobre isso, né? Por que estudar o Alcorão? E aqui você tem o sumário de... Eu, abrindo um parênteses aqui, quando o pastor Judy Clay me contactou sobre esse livro, falei: pastor de Deus, esse era o livro que eu desejava eu escrever, mas não tinha toda a habilidade e a capacidade do Dr. James, mas era um livro que nós precisávamos no Brasil. Nós não tínhamos, tanto na formação missionária, tanto no entendimento dos cristãos sobre o mundo muçulmano, mas com um olhar a partir do livro sagrado deles. Então, quando ele me convidou para fazer o prefácio, meu coração estava regozijante, porque os temas são muito relevantes e importantes para a igreja e, sobretudo, para os pastores. E aí o Dr. James, próxima imagem, ele dá 3 motivos na qual todo cristão, e aqui no meu contexto com vocês, todo pastor deveria entender um pouco mais sobre o Alcorão. Primeiro, ele diz para honrar Jesus através da defesa da fé. Nós sabemos que parte do nosso ministério também é a defesa da fé, é defender a sã doutrina. Não que ela em si precisa dessa defesa, mas por causa do Evangelho. Nós lutamos pelo Evangelho. Então, para defender o Evangelho quanto o ataque das mentiras, da falsa doutrina islâmica, nós precisamos conhecer um pouco mais o fundamento, a teologia, o livro sagrado dos muçulmanos. O Dr. James fala sobre isso. Depois ele fala que nós devemos abençoar, ele queria abençoar o povo de Deus para que realmente fornecesse uma sólida resposta bíblica e histórica, para que o povo de Deus, como aquele povo missionário, pudesse estar preparado para esse ministério. Esse ministério entre muçulmanos que já não é mais aquele ministério apenas distante. Hoje nós não conseguimos mais falar do mundo muçulmano distante. O mundo muçulmano hoje está entre nós, cada vez mais presente no Brasil. Eu vou mostrar algumas informações daqui a pouco do avanço do islamismo no Brasil. Eles estão aqui, eles estão no Rio de Janeiro, eles estão próximos a nós. A questão da migração também, cada vez mais muçulmanos estão vindo, e o nosso povo vai lidar com essas pessoas. E nós precisamos, nós como líderes e pastores, estarmos instruídos para instruir o nosso povo para esse cumprimento da missão. E terceiro, ele diz que nós devemos estar preparados para compartilhar as boas novas aos muçulmanos em modo oportuno. Eu fico bem triste e lamento muito que, às vezes, até um bom interesse de alguns cristãos em compartilhar o evangelho com muçulmanos aqui, eles falham em 2 áreas que eu percebo. Primeiro, realmente a falta de entendimento sobre o evangelho.
É lamentável. Paul Washer fala isso, né? Um povo que foi alcançado pelo Evangelho, ele é um povo que tem talvez dificuldades para expor, para pregar e para discernir o Evangelho. Então, às vezes a gente vê crentes evangelizando, mas sem o Evangelho. Então, isso é muito contraditório para nós. Mas, em segundo lugar, eu vejo alguns crentes ainda também querendo conversar com muçulmanos, com a boa fé de querer levar muçulmanos a Cristo, mas sem conhecer qualquer coisa, qualquer fundamento sobre o islamismo. E eles vão, então, é como bater em espantalhos, porque eles falam coisas que os muçulmanos dizem: você conhece pouco, isso não é verdade, não é assim. Agora, quando você está preparado, quando você tem fundamento, quando você conhece o Evangelho, mas também conhece as nuances, as facetas, as aberturas, as contradições, isso te dá mais campo para você poder avançar, para você abordar os temas importantes, abordar uma apologética mais intencional e mais assim assertiva. Por isso é muito importante a gente entender um pouco mais, nós pastores, para ensinar o nosso povo e o nosso povo para cumprir a missão. A próxima imagem, você vê aqui, então, é uma imagem que os muçulmanos poderiam me matar por causa dessa imagem, porque eu estou tentando retratar Maomé aqui, e isso é um pecado gravíssimo, mas é só para vocês entenderem, então, que no final do século VI para o século VII, Maomé, que viveu nas Arábias, nasceu em Meca, na hoje Arábia Saudita, ele diz que recebeu uma revelação do anjo Gabriel, na qual ele começou então a transmitir a mensagem que ele recebia. Devemos lembrar, se você faz uma leitura, e aqui no livro nós temos nesse primeiro momento também, aqui no capítulo 1 começa com isso, né, o Alcorão e Mohamed em Meca, te dá um pouco de base sobre realmente como era a Arábia na época de Maomé. Você vai ver que havia uma carência de profeta ali. Os apóstolos não tinham chegado ali ainda na região das Arábias. E havia judeus, havia alguns cristãos na região do Iêmen, sobretudo, onde Maomé teve, inclusive, alguns contatos com alguns cristãos, mas havia uma necessidade de profeta. O povo árabe era politeísta, eles adoravam o sol, a pedra e muitos outros deuses. E Maomé, buscando isso, se identificando como descendente de Ismael, como o pai dos árabes também, sendo Abraão, ele tenta essa busca pelo Deus único. E ele diz que na caverna, então, o anjo Gabriel começou a aparecer a ele e trazer revelações, na qual eram as últimas revelações de Alá, de Deus, para o povo árabe. E que agora não era mais o povo judeu o escolhido. O povo escolhido era o povo árabe. O profeta agora dos últimos tempos era ele, Maomé. O livro sagrado agora já não era mais a Torá e nem o Engílio, o Evangelho, a Bíblia dos cristãos. Era o Alcorão, o último livro de Alá, a última revelação de Alá. E tudo isso acontece, e é bom você ter essa base histórica de como tudo começa ali para te ajudar. Eu separei também, próxima imagem, por favor, algumas semelhanças entre a Bíblia e o Alcorão. Nós temos algumas, não muitas. Pode clicar, por favor? Eu acho que você pode dar 6 cliques aí, porque são 6. Primeiro, antes de falar das semelhanças, algumas questões sobre o Alcorão. Primeiro, a importância do Alcorão na vida do muçulmano. É extremamente importante. O muçulmano tem grande consideração pelo Alcorão. Para eles é o livro sagrado, tanto que, pelos costumes, não pode colocar o livro no chão, não pode ler o livro de qualquer maneira. Então, você entra nos países muçulmanos e árabes, eles estão ouvindo o Alcorão
pelo rádio ou pela uma música. Você entra em alguns comércios, dentro da casa, eles estão colocando o Alcorão para ser sempre memorizado, porque é o ponto 2 aqui. O Alcorão é um livro para ser recitado. Essa é a ideia do Al-Quran, recitação. Eles memorizam o Alcorão. Então, vão memorizando. Por que isso? Porque Maomé, ou Mohammed, a gente usa em português Maomé, ele era analfabeto. Ele era um profeta analfabeto. Ele em si não escreveu o Alcorão. Ele recebia as revelações do anjo Gabriel. Parênteses aqui, né? O apóstolo Paulo disse o que aos Gálatas? Mesmo se nós, um anjo, vos aparecer trazendo um outro evangelho, maldito és, anátema, né? Então, ele não sabia ler nem escrever, então ele memorizava e transmitia aos seus fiéis, e depois da morte dele, que eles escrevem o Alcorão. Então, é bem complexo. Mas hoje, até hoje, mais de 1 bilhão de muçulmanos decoram o Alcorão. Há competições no mundo muçulmano de quem recita o Alcorão com mais beleza, com mais clareza, com mais precisão. Eu morei na casa em Marrocos de uma família que ele estava entre os 3 melhores que recitavam o Alcorão. Então, assim, a dona da casa morava no primeiro piso, eu morava no segundo piso, e esse filho dela, solteiro, ele tinha optado por não casar para se dedicar à memorização do Alcorão, morava no terceiro piso. Então, ele lá de cima, era dia e noite eu ouvindo o Alcorão, e ele aprimorando a recitação, ao ponto dele recitar o Alcorão para o rei e para as pessoas muito importantes. Então, essa é uma recitação. O Alcorão foi revelado no mês do Ramadã, por isso que o mês do Ramadã de jejum é muito importante para os muçulmanos, porque foi neste mês, no calendário islâmico, que é lunar, você deve se lembrar disso, foi na noite do poder, na 27ª noite, é chamada a noite do poder, onde Maomé diz que recebeu a primeira revelação do Alcorão. Então, essa noite é uma vigília, ninguém dorme, e é uma coisa de louco, os países árabes à noite, porque tem um dito também do profeta Maomé, que ele disse que essa noite as orações valem mais do que 1000 noites. Então, as orações, os céus estão abertos na 27ª noite do Ramadã, porque Alá entregou a primeira revelação para Maomé. Não foi escrito por Maomé, como eu disse, foram 23 anos de revelação, ele recebeu essas revelações por 23 anos, e aí, após a morte de Maomé, foi composto o Alcorão com 114 suras, é como se fosse talvez livros para nós. Sura 1 é Al-Fatiha, Sura 2, Al-Baqarah, a Sura 19, que é o capítulo como se fosse 19, é o nome de Maria, Mariam. Vocês sabiam que Maria é a única mulher citada no Alcorão? E ela é tão honrada, porque Maomé teve muita influência dessa luta que estava acontecendo ali do cristianismo, Maria, mãe de Deus, não mãe de Deus, e ele fez uma confusão doida sobre a Trindade, depois você pode dar uma lidinha também no livro. Então, ele tinha algo muito especial com Maria, e colocou um livro com o nome dela. E esse livro de Maria, Sura 19, narra muito sobre Jesus, o filho de Maria. Então, o Alcorão realmente fala muito de Jesus, e tem um capítulo especial aqui sobre o capítulo 5, Jesus no Alcorão, que mostra qual é a visão que os muçulmanos têm sobre Jesus. Muito interessante. E são 6.616 ayah. A palavra ayah em árabe é milagre. Então, Maomé não fez nenhum milagre. Se você perguntar para um muçulmano qual o milagre que Maomé fez, nenhum. Ele se lembra? Não, fez o Alcorão. E foram 6.616 milagres, que cada verso do Alcorão para o muçulmano é um milagre. A revelação de Deus. Por isso que na prática, na vida
Isso é muito precioso para eles, porque é o milagre do profeta Maomé. Então, eles não falam versículos, eles falam a sura de Maria, por exemplo, que é a 19, Aia, que é o milagre 1, 2, 3. É como o pastor dissesse aqui, abre no Evangelho de Marcos, no milagre de número 3, que era o versículo no caso. Então, algumas informações para você ver o valor do Alcorão para os muçulmanos. A próxima, pode dar 5 cliques aí também, por favor? Aí sim, agora as semelhanças. Algumas semelhanças entre Bíblia e o Alcorão. Primeiro, ambos os livros afirmam ser a revelação de Deus para a humanidade. Assim como a Bíblia, ela chama para si e diz que ela é a revelação de Deus para a humanidade, o Alcorão também chama para si, dizendo que agora o Alcorão está acima da Bíblia, ele é a última revelação de Deus para a humanidade. A segunda semelhança é que ambos narram a história ou as histórias dos profetas. Muito interessante, quando você lê o Alcorão, todos os nossos profetas estão lá. Adão, para eles, é considerado o primeiro profeta e Maomé é considerado o último profeta. Jesus é um profeta, Elias é um profeta, Abraão é um profeta, Moisés é um profeta, Noé é um profeta, todos os profetas. E eles reconhecem que desde Abraão, no caso de Isaac, e de Isaac até Jesus, todos foram profetas que vieram da linhagem de Isaac. Mas o último profeta, o superior, vem da linhagem de Ismael, que é Maomé. Ele se identifica como a linhagem profética, e a gente sabe que a Escritura não revela isso. Como eu preguei ontem, Deus abençoou Ismael, Deus cuidou de Agar no deserto, mas o filho da promessa, a gente sabe que é Isaac. A descendência messiânica viria de Isaac. Os profetas viriam da raiz, da linhagem de Isaac. Então, Maomé estava totalmente equivocado. Mas é muito interessante você ver a história dos profetas no Alcorão. Terceiro, ambos trazem propostas de orientação, de fé e de conduta para a vida. Tanto a Bíblia mostra isso, o Alcorão também. Ambos focam em assuntos espirituais. Então você vai encontrar no Alcorão oração, jejum, céu, inferno, caridade e outros temas. Como a gente também encontra esses temas na Bíblia, sobre céu, inferno, a oração, o jejum, as esmolas, a caridade, o amor e etc. E por fim, aqui, ambos os livros revelam os atributos de Deus, Alá. Quando eu usar a palavra Alá aqui, se eu usar no contexto geral, eu estou falando de modo geral mesmo, porque o grande ponto da discussão é: Alá dos muçulmanos é o mesmo Deus que o Deus dos cristãos? É um assunto complexo, não tenho tempo para dedicar para esse assunto agora. Na questão linguística, quando nós falamos o crente árabe, a Bíblia árabe, que foi traduzida para os países árabes, quando traduz a palavra Deus, traduz a palavra Alá. Então, quando um cristão está se referindo a Deus, um evangélico, ele também se refere ao nome de Alá, porque é o nome como no inglês, God, Deus, Deus em português. Mas quando nós estamos falando dos atributos, aí o caráter, a essência, aí a gente vê que o Deus, o Alá dos muçulmanos é um Deus totalmente falso. Os atributos dele, você vai encontrar no Alcorão, são 99 nomes. Alá tem 99 nomes. Na verdade, ele tem 100 nomes e um está escondido. E uma tradição diz que o 100º nome, só quem sabe é o camelo. Por isso que ele anda cheio de marra. Um pescoção aqui, né? Igual o Romário, né? Anda, né? Todo... Então, eles dizem que o 100º nome, por isso que é um animal de valor. Então, você vê que tem toda uma tradição por trás, né? Um animal caro, um animal assim, porque o 100º nome de Alá, só o camelo sabe. Então, tem 99 nomes.
O interessante é que os nomes de Alá, do muçulmano, os atributos, não existe a palavra Deus é amor. Deus é um monte de coisa. O Alá dos muçulmanos é um monte de coisa, mas não tem Deus é amor. Que os cristãos usam Alá Mahabba. Mahabba é o amor, o Deus amoroso. Alá Mahabba, Deus amoroso. Então, essas são as semelhanças. Quais são as diferenças? Centenas. Eu só trouxe, pode dar 5 cliques aí também? 2 só? Não, volta porque aí, isso, 2. O primeiro é a revelação. A gente tem uma escritura que foi revelada por cerca de 1.600 anos. Diferentes homens receberam essa revelação, diferentes contextos. Homens, pescadores, médicos e todos inspirados pelo Espírito Santo. No caso do Alcorão, não. Só um homem, foram 23 anos, um homem iletrado, um homem que trouxe essa revelação. Segundo está aí, a Bíblia para nós é a única fonte de fé e prática para nós. Mas já para os muçulmanos, não. O Alcorão é o maior, mas eles têm outros. Dá um clique aí, que vocês podem ver outros livros, outros escritos, que também são base para a fé islâmica. O Alcorão, eu repito, é o maior, mas eles também têm os hadiths, que são os ditos do profeta. Tudo o que o profeta falou é peso de autoridade em nome de Deus, nome de Alá, que é orientação para os fiéis. Mas não tem o peso do Alcorão, porque o Alcorão para o muçulmano é a revelação de Alá, de Deus. Tem a Suna, que é a tradição, que também tem um peso de orientação, de doutrinação para os muçulmanos. E a Sira, que é a biografia do profeta Maomé, escrita depois da sua morte, reconhecida e autorizada. Então, ela também é fonte de autoridade sobre a vida dos muçulmanos. Mas eu repito, nada se compara ao Alcorão. É a maior revelação. Continuando, pode dar mais aí agora 5 cliques. Aí mostra algumas diferenças. A terceira, então, a dificuldade de um cristão ler, e até o muçulmano, o Alcorão, porque ele não foi compilado de modo cronológico. O Alcorão foi compilado assim, qual era as maiores suras? Então, as maiores vieram para primeiro e as menores para baixo. Então, a primeira sura, com exceção Al-Fatiha, que é a abertura, a segunda tem mais de 200 versículos, aias. Então, ela foi para o topo. Mas isso não significa cronologicamente. E a menor, a 114, tem 5 ou 6, se me falha a memória agora, revelações pequenas. Então, eles foram colocando da maior para a menor. Então, quando você lê, você não sabe qual é o tempo, você não sabe qual é a ideia, não há uma cronologia. Há uma mistura de profetas que vêm antes, Jonas que vem antes de Abraão, é uma confusão. Por isso, um livro como esse é muito importante, porque se você pegar o Alcorão para ler, eu tenho certeza absoluta que você não vai entender nada. Eu fui professor de Alcorão por anos para os meus alunos lá, tentando trazer essa cronologia para que eles pudessem entender essa revelação. Então, por isso que esse livro é importante, porque eu vejo o cristão desejoso de ler, mas diz, pastor, li o Alcorão, não entendi nada. Você fala, bem-vindo, irmão, ao clube. E não vai entender mesmo. Você precisa entender qual é o momento histórico que está por trás, qual foi o período que aquilo que Maomé revelou e etc. Então, não são textos cronológicos. A Bíblia é um livro que pode e deve ser traduzido. O Alcorão, não. O Alcorão só é palavra de Deus em árabe. E há uma luta dos fundamentalistas que não querem que o Alcorão seja traduzido para outros idiomas. O que os fundamentalistas querem? Que as pessoas aprendam árabe para poder ler o Alcorão. Então, um convertido na mente de um fundamentalista, ele diz, você se converteu ao Islã, estude árabe, a língua de Deus, a língua do profeta de Deus, Maomé, a língua da revelação de Deus, e você tem que estudar. Então,
o Alcorão em português não é considerado Alcorão. Se você pegar em português, está escrito lá, os significados do Alcorão. Então, não tem o peso que realmente tem. A Bíblia é traduzida, a gente sabe do valor das línguas originais da Bíblia, de realmente ela ser infalível nas suas línguas originais, mas a gente realmente faz questão que a Bíblia esteja em acesso à língua do povo. Por isso que nós temos missionários que vão para as nações, passam anos e milênios, exagero aqui, mas para aprender uma língua, para poder traduzi-la. A boa notícia, 2 meses atrás, o Marrocos ganhou um grande título. Não foi o título do futebol. Depois de 32 anos de trabalho, esse ano, há 3 meses atrás, foi entregue pela primeira vez a Bíblia completa na língua do árabe marroquino. Trabalho árduo. Então, eles tinham na língua árabe, que era o árabe clássico, mas não tinha na língua do povo, na linguagem que eles falam do dia a dia. Missionários trabalharam por 32 anos arduamente para entregar a Bíblia na língua do povo. Então, quando o muçulmano lê o Alcorão, ele não lê na sua língua, ele lê num árabe muito avançado. Então, na verdade, ele nem lê muito, ele decora por essas questões. A Bíblia, nós não temos rituais antes ou durante para ler a Bíblia. Essa é uma diferença entre o Alcorão. Para o Alcorão você tem vários rituais. Primeiro, se for mulher, não pode recitar o Alcorão nem lê-lo se estiver num período de menstruação. Não pode ler o Alcorão ou recitá-lo se não lavar as mãos. Tem que ter a abolição, lavar as mãos. Tem uma série de questões antes, durante. Quando você pega o Alcorão, você o leva na cabeça, nos seus lábios, na capa, né? E no coração, para dizer que a palavra de Alá esteja na sua mente, nos seus lábios e no seu coração. É até bonito, é muito interessante a gente ver esse zelo, né, pela revelação que eles têm. Mas eles têm que fazer isso. Não pode deixar nenhum livro acima do Alcorão. Eu me lembro que Osama teve lá em casa, não Bin Laden, viu, gente? Calma. Era um palestino, e ele foi na minha biblioteca, e eu tinha deixado realmente o Alcorão por baixo e a Bíblia por cima. E aí ele chegou lá, vendo meus livros, que legal, não sei o quê. Aí, com um jeitinho, ele pegou o Alcorão e botou por cima da Bíblia, porque realmente não pode. Então, tem uma série de rituais para isso. A próxima imagem mostra que uma crença muçulmana, aqui está a primeira parte para a conversão no islamismo. Como é a conversão no islamismo? A conversão no islamismo, você tem que fazer uma declaração de fé, uma shahada, como eles falam. E a shahada é dizer que não há Deus como Alá. Aí ele está se referindo efetivamente ao Deus de Maomé. Não há Deus como ele e que Maomé é o seu profeta. Então, se a gente divide a shahada em 2 partes, já é uma heresia grande para nós, né? Deus como Deus de Maomé e ele é o profeta, o último profeta, nós rejeitamos completamente. Então, a pessoa declara isso em árabe. A crença islâmica diz que quando ela, só pelo fato dela declarar isso, a palavra de Alá, o Alcorão, toma essa pessoa da ponta dos pés até a cabeça, e ela agora está tomada pelo Alcorão, pela palavra de Alá. Obviamente ela vai ter um processo de aprendizado, de memorização e etc. Mas a partir daquilo, nós falamos que a palavra entra no coração. A fé vem pelo ouvir, e a gente crê com o coração e confessa com os lábios. O muçulmano diz que você profere com os lábios e ela entra no seu corpo e a toma. E como é esse processo depois de um muçulmano que já nasce no contexto muçulmano? Olha a próxima imagem. O pai tem o dever de falar no ouvido da criança essa shahada,
essa declaração. Por isso que o muçulmano, ele não se torna muçulmano quando ele nasce. Ele já é muçulmano porque o pai já fez a shahada por ele. Então, logo nos primeiros dias de vida, o pai diz: não há Deus como o Deus de Maomé, e Maomé é o seu último profeta. Essa criança já é muçulmana. Ela vai ser circuncidada também, como esse ato posterior, mas essa criança já é muçulmana. Então, perceba a influência do Alcorão na vida de um muçulmano desde a sua infância. E aí passa um pouquinho mais, esse pai tem a responsabilidade de ensinar o filho o caminho, a verdade, ensinar o Alcorão para eles. Então, essa criança, quando começa a ler, quando começa a ter contato com as letras, com a língua árabe, ele já começa a ler e decorar e apreciar o livro sagrado, que é o Alcorão. Depois essa criança cresce, próximo, ele vai para a escola, e na escola, nos países islâmicos, tem uma matéria que é a matéria do Alcorão, do islamismo. E, detalhe, não é um professor de religião que ensina, é o pastor, o imã. É o imã que ensina para as crianças. Ele vai lá e ele ensina a religião para as crianças. Tem um imã específico para ensinar, para doutrinar, para inculcar a palavra de Alá islâmica na cabeça, no coração das crianças. E eles precisam ser aprovados. Vocês já devem ter ouvido falar nas madraças, né? Que é aquela lavagem cerebral na cabeça das crianças, na qual se acontece no Paquistão e outros lugares, onde essas crianças têm que decorar o Alcorão, memorizar, para se tornarem no futuro ou jihadistas ou missionários islâmicos. Próxima imagem. Esse é um texto do Alcorão em árabe, e essa é a Sura Al-Fatiha, a primeira sura. Então, esse é um texto, você vê que a língua árabe, ela é bem bonita, né? A grafia dela é bem bonita, e uma língua muito simples também de aprender. Então, bem tranquila, vocês podem olhar aí, já conseguem pelo menos identificar as vogais, né? Por quê? As vogais, são 3 vogais só na língua árabe. Então, é bem tranquilo para você encontrar. Então, aqui está o texto da primeira sura, que é Al-Fatiha, a abertura. Nas minhas aulas sobre o Alcorão, eu mostro para os meus alunos que os 4 maiores fundamentos do Islã estão aqui. E aqui. E um deles é realmente a divindade, a unicidade, como eles falam, de Alá, e entre algumas coisas. Tem escatologia aqui também, então é uma loucuragem. Agora, vou entrar no meu segundo momento, e vou me adiantando aqui para não cansar muito os irmãos. Eu trouxe essa reflexão aqui para a gente olhar para o que os muçulmanos desacreditam da fé a partir do credo apostólico. Então, aqui nós temos o credo apostólico, inclusive temos 2 obras ali, né, pastor? Sobre uma do Sproul e uma do Al-Muller sobre o credo, acho que vale a pena também a leitura. Então, se a gente pegar o credo apostólico, que é uma síntese, é a base aqui dos fundamentos da nossa fé, e o que o muçulmano olha para aí, o que ele crê daqui, e o que ele rejeita daqui. Eu mostra para os meus amigos e irmãos aqui, pode dar um clique aqui, o que os muçulmanos rejeitam? Praticamente tudo do credo. Primeiro, a gente fala, creio em Deus Pai. O muçulmano não crê em Deus Pai. Ele crê em Alá, que é uma outra coisa, e não é Pai. Não é Pai. Ele não é próximo, ele não é um Deus relacional. Eu me lembro, quando estava pastoreando lá em Foz do Iguaçu, uma moça da minha igreja se encantou com um árabe muçulmano e começou a namorar. E aí eu a repreendi, mostrei biblicamente que não há aprovação de Deus para o julgo desigual, que ele não é um irmão em Cristo, e ela
tentou me convencer, porque ele a convenceu que Alá dos cristãos é o mesmo Alá dos muçulmanos. E ela estava convencida disso, e ela estava argumentando que eu não poderia discipliná-la por causa disso, porque seguem o mesmo Deus. E aí eu pedi para esse jovem vir conversar comigo, muçulmano, e ele veio ao meu gabinete e eu recebi muito bem. Eles são geralmente muito gente boa, cordial, assim, servi um bom café para ele, batemos um papo do Líbano. Eu disse que eu já tinha visitado várias vezes o Líbano, apreciava tantas coisas boas do Líbano, e aí entramos de fato no assunto. E eu disse, se ele me respondesse 3 perguntas, eu ia me retratar diante da igreja e ia recorrer, então, dizendo que o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus dos cristãos. Mas ele tinha que me responder 3 perguntas. A primeira, eu disse que se ele acreditava que Deus, o Alá dos muçulmanos, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, não, como não? Não, Jesus filho de Deus? Óbvio que não. Deus não tem filho. E citou a Sura que diz que Deus não tem filho. Falei, então, na primeira nós já não batemos. O meu Deus, ele é revelado nas Escrituras como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente que tem toda uma teologia sobre a paternidade, a filiação de Cristo a Deus. Mas ele diz, não, isso não, pastor, isso é pecado. E pecado grave. Falei, então já não deu. Segundo, eu falei, o nosso Deus, além de ser o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus, mas 3 pessoas. Não, pelo amor de Deus, pecado grave, não. Falei, irmão, não dá nem para ir para a terceira. Nós já rachamos aqui. Nós já dividimos aqui. E aí ele falou, pastor de Deus, eu nunca tinha me atentado a isso. Aí eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele ali ainda, mas ele falou, não, eu estou voltando para casa agora, realmente convencido, e ele mostrou que ele fazia isso de modo bem ingênuo, assim, ele acreditava nisso, parece, porque os muçulmanos tendem a acreditar que é o mesmo Deus. E ele falou, agora eu entendi que não é o mesmo Deus. Eu falei, então você não pode casar com a moça da igreja. Ele pode, porque a fé islâmica permite o homem, somente o homem muçulmano, casar ou com uma judia ou com uma cristã. Ele não pode casar com uma budista, nem com uma hindu, nem com uma outra pessoa de uma religião. Mas o homem muçulmano pode casar com uma mulher cristã ou uma mulher judia, e ela não precisa necessariamente se converter ao Islã. É bom que ela se converta. Todavia, a educação da família e dos filhos é do homem. É do homem. Então, os filhos serão muçulmanos. Toda mulher que casa com um muçulmano, que não é muçulmana, fica claro para ela isso. É condicional. Então, ele não é o Deus Pai, o nosso Pai, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que está no céu, Abana Lazi Fi Samá, a oração em árabe é linda do Pai Nosso. Eles acreditam que ele é o Todo-Poderoso, eles acreditam que ele é o Criador dos céus e da terra, mas eles não acreditam em Jesus. Tem Jesus no Alcorão? Tem, eu acabei de dizer para você. Tem mais citações sobre Jesus no Alcorão do que de Maomé. Só que é um Jesus espantalho. Não é o Jesus histórico, bíblico, revelado nas Escrituras. Inclusive até no nome. O nome de Jesus em árabe, na Bíblia, é Yeshua. Muito próximo a Yeshua, né? Yeshua, porque o hebraico e o árabe são línguas semitas e próximas. Então, Yeshua e Yeshua em árabe. Só que os muçulmanos não falam Yeshua, eles falam Issa. Já é um equívoco na nomenclatura do nome de Jesus. E o Issa, o Jesus dos muçulmanos, é outra coisa. Não o nosso Cristo revelado nas Escrituras. Então, eles não creem em Jesus Cristo como nós cremos por meio do credo. Filho de Deus? Não, isso é uma blasfêmia grande. Senhor? Ele não é Senhor. O único Senhor é Alá.
ele foi concebido pela Virgem Maria, eles acreditam. Lembra que eu falei? O crédito que Maomé dá para Maria é altíssimo. Eles creem que Jesus foi gerado, não pelo Espírito Santo, mas pelo anjo Gabriel. Há uma confusão teológica, e aqui na parte que você tem, num capítulo, vai trabalhar um pouquinho sobre essa ideia, na ideia a perfeição do Alcorão, para paralelos e fontes. Eu acho que é nesse capítulo aqui, que vai mostrar que na visão dos muçulmanos o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Bem equivocado. Mas quando você vai para o texto árabe, alcorânico, não é. Por exemplo, anjo Gabriel é Melek, Jibril. Ruh al-Qudus é Espírito Santo. Então, aparece essa expressão também, Ruh al-Qudus, o Espírito Santo, no Alcorão. Mas eles confundem com o anjo Gabriel. Então, não tem. Mas tem a Virgem Maria. Tem que Jesus foi concebido, concebido por essa Virgem. Que ele nasceu da Virgem, eles reconhecem. Mas que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Não, ele não morreu. O Islã nega que ele foi morto. Quem morreu no lugar de Jesus foi Judas, afirmam os muçulmanos. E você vai ter isso lá no capítulo da soteriologia, da salvação, que vai falar um pouco sobre as balanças, a salvação no Alcorão, e também no capítulo 6, o Alcorão e a cruz. Então, não, ele não foi morto, ele não foi crucificado. Se ele não foi morto nem crucificado, ele não ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele subiu ao céu, ele está vivo. Então o muçulmano acredita que ele está vivo. Tem muitos muçulmanos se convertendo, muito interessante isso, no Oriente Médio, por esse entendimento que Jesus está vivo, eles começam a orar, fazendo pedidos para Jesus. Porque eles sabem que Maomé está morto. E está enterrado, todo mundo sabe onde está o túmulo dele. Sabe que Moisés, Ismael, Abraão, todos estão mortos. Mas Jesus, eles falam, está vivo. E em alguns momentos eles oram para Jesus, e a gente tem tido relatos de dezenas, centenas ou milhares de muçulmanos que estão tendo sonhos com Jesus. Estão tendo, assim, visitações de Jesus, porque eles têm essa, quando o negócio fica apertado, igual os crentes, clamam o nome de Jesus, eles clamam o nome de Jesus, e Jesus tem aparecido para eles. Então eles negam tudo isso, mas eles aceitam que Jesus há de vir. Escatologia islâmica. Ele virá. E ele vai fazer algumas coisas quando vir. Eu já mostro para vocês na sequência. Creem no Espírito Santo? Não creem. Na Santa Igreja de Cristo? Não creem. Na comunhão dos santos? Não creem. Na remissão dos pecados? Por meio da expiação? Não creem. Eles creem na remissão de pecados de uma maneira muito esquisita. Como é que você pode ter perdão dos seus pecados? Primeiro, pagando. Se você pagar, se você der esmolas, se você der ofertas generosas, isso pode apagar os seus pecados. Mas a segunda maneira de você ter perdão dos seus pecados é ir a Meca na peregrinação, na jihad. Desculpa, na Hajj, jihad é outra coisa. Na Hajj, que é a peregrinação. Quando você vai a Meca e faz a peregrinação, tem todo um ritual de peregrinação, você tem os seus pecados perdoados. E aí você volta zerado. E aí como é a salvação? A salvação é por meio de obras na qual Deus há de pesar na balança. Olha o capítulo 7 do livro. Eu estou falando aqui, mas vocês não têm aí, né? Ô pastor, vamos vender o livro para esse pessoal aí depois. No final vai ter, né? O capítulo 7 fala, as balanças, a salvação no Alcorão. Então Deus, Alá, vai pegar e vai botar na balança as obras boas e as obras más. Se as obras boas forem maiores, você poderá ser salvo. Eles creem na ressurreição do corpo? Creem. Creem na vida eterna? De modo muito equivocado, mas creem. Creem no paraíso, com as virgens do paraíso, com os rios de leite, de mel e de vinho. Sabia que muçulmano vai poder beber vinho no céu? Então, eles vão beber vinho, vão ter mulheres,
Eu lembro que eu estava com um amigo conversando sobre isso, e um dia eu falei, eu estava meditando no João 14, quando Jesus fala que foi preparar para nós um lugar sobre o céu, e fiquei interessado, eu já sabia, mas era mais uma conversa, né, intencional para evangelização. Falei, me fala como é o céu dos muçulmanos. Aí ele se empolgou, e aí começou a falar. É isso, vai ter leite, vai ter mel, vai ter vinho. Eu falei, já tem tudo isso aqui, rapaz. Tá? Tem mulheres, falei, não tenho, né? Tem tanta coisa. E eu me lembro que choquei ele quando eu disse, muito interessante. Você falou de tudo no céu, mas não falou do encontro com Deus. O meu céu é muito diferente, amigo. O meu céu vai ser o encontro aonde eu conhecerei, o verei face a face. E vou ser transformado por completo. E vou viver para Ele e me deliciar dEle, não do vinho, não do mel, não do leite, não das virgens. Por isso que eu jamais serei um muçulmano. E aí a conversa fluiu. Então, olhando, é isso que os muçulmanos rejeitam totalmente o nosso credo, a nossa fé. Eu separei 6 doutrinas cristãs que os muçulmanos mais atacam da fé cristã. Pode passar a próxima, por favor, isso aqui. Essas são as 6 doutrinas que os muçulmanos mais atacam e são as 6 doutrinas mais centrais da nossa fé. Você percebe que o muçulmano, ele sabe onde bater. Ele sabe, você vê quanto o islamismo é anticristo nesse sentido, né? É anticristão, porque realmente o cerne da nossa fé, os muçulmanos atacam exatamente aqui. Primeiro, não existe trindade. O muçulmano afirma isso categoricamente. O Alcorão afirma isso categoricamente. É brilhante a abordagem do Dr. James, quando ele fala aqui, não digais 3, no capítulo 4, o Alcorão e a trindade. É brilhante a abordagem dele. Segundo, Jesus não é divino. Para os muçulmanos, ele é um profeta. Um bom profeta, mas não é divino. Ele não é Deus. Terceiro, a Bíblia foi adulterada. Por isso, Deus mandou a última revelação, o Alcorão. Então, a Bíblia é um livro alterado, modificado. Quarto, Jesus não morreu na cruz. Os muçulmanos negam. A gente sabe que, historicamente, uma pessoa que não é cristã, ela afirma, mesmo que ela não tenha a visão do Cristo, dos evangelhos, mas ela diz sim, morreu lá na cruz. O muçulmano nega. Diz que a história está toda errada. A história tem que ser vista pelas lentes do Alcorão e do profeta Maomé. Então, não existe, quinto, não existe pecado original. Todas as crianças nascem de forma que não tem pecado. Pecado é algo que você adquire e vai cometendo e ainda tem uma diferenciação de pecado, né? Tem pecados grandes, pecados pequenos e pecados imperdoáveis. Tem um pecado que é imperdoável. O pecado imperdoável é você associar divindade para lá. É o nosso caso. Dizer que Jesus é Deus. E por fim, não existe substituição. Ninguém pode pagar por alguém. Ninguém pode substituir alguém. Ninguém pode morrer por outro alguém. Separei 5 textos do Alcorão para você ler um pouquinho aqui comigo e ver um pouquinho o que eles creem. E aí eu vou terminar minha fala e abrir para perguntas, tá bom? Realmente, teria muito para compartilhar com vocês. Eu sou professor dessa matéria de islamismo e de Alcorão por quase 20 anos. Estudei um pouquinho sobre isso, mas eu queria dar só um lampejo com vocês e, sobretudo, com base no livro O que todo cristão precisa saber sobre o Alcorão. Surata ou Sura é a mesma coisa, tá? Surata e Sura 5:73 diz assim:
Eu vou deixar vocês lerem o Alcorão, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Vamos ler. Está em dia, irmão? Tá bem aí? Tá. Vamos lá. Conseguem? São blasfemos. Deus é trindade. Portanto, não existe divindade alguma além do Deus único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, sofrerão um doloroso castigo. Então, o que a Sura está dizendo aqui? Que nós que afirmamos que Deus é trindade, nós somos o quê? Blasfemos. Nós estamos blasfemando contra Deus ao afirmar a trindade. Porque não existe divindade alguma além de Alá, Deus aqui, o único. Se nós não desistirmos disso, nós sofreremos um doloroso castigo, que é o inferno. O inferno foi criado para os infiéis, que somos nós. A outra, Sura 4, 171, diz assim, é para os cristãos. Não exagereis em vossa religião, e não digais de Alá senão a verdade. O Messias, Jesus, perceba que interessante, Jesus é chamado de Messias. O Messias, Jesus, o filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Alá e o seu verbo. Olha, diz que ele foi o verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu espírito. Interessante aqui. Se a gente olhar a palavra espírito aqui em árabe, não é Jibril, o anjo Gabriel, que o muçulmano diz. É Ruh. Então aqui, quando você vai para os originais da língua árabe com o muçulmano, ou se você já sabe disso, e talvez ele nem sabe, porque ele foi doutrinado de modo assim, para adequar a sua apologética, você diz, não, aqui diz espírito, não diz anjo. São duas palavras muito diferentes. Crede, pois, em Alá e em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos disso, que será melhor para vós, cristãos. Sabeis que Alá é uno, é o único. Glorificado seja, longe está a hipótese dele ter tido um filho. Jesus não é o Filho de Deus, não é a segunda pessoa o Filho. O Islã nega isso veementemente. Sura 2, 79 diz assim, ai daqueles que copiam o livro, a escritura, né, alterando com as suas próprias mãos. Os muçulmanos afirmam que a Bíblia Sagrada foi adulterada pelos judeus para tentar enganar os cristãos. Eles dizem, o judeu é tão ruim, eles não gostam muito do judeu, né? E eles dizem, eles são tão ruins que enganaram vocês não têm culpa, a culpa é do judeu. Igual diz um amigo meu, né? Faltou água lá no Marrocos, porque o cara não pagou a conta de água, a culpa é do judeu. Tudo a culpa é do judeu. Então eles dizem, o judeu escreveu o livro de vocês, dos cristãos, mudando as coisas. Mas é tão incoerente que o próprio judeu nem crê também que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. É muito fácil, irmãos, mas tem que ter algum conhecimento para você poder mostrar a falácia, mostrar a mentira que é o Islã. E é tão triste você ver mais de 1 bilhão de pessoas arraigado nessas mentiras, longe do verdadeiro Cristo e do verdadeiro Evangelho. Então, ai daqueles que copiam com as suas próprias mãos e então dizem, isso emana de Alá, isso vem de Alá. Não vem, mas fazem isso para negociar a vil preço. Ai deles, porque as suas mãos, ai deles pelo que as suas mãos escreveram. Sura 4 agora, 171. E por dizerem, nós que dizemos, cristãos. Então tem muito texto para nós cristãos no Alcorão. Maomé deu muitas mensagens aos cristãos da época. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo na realidade que o mataram, nem o crucificaram, senão que lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possui conhecimento algum. Está dizendo, você estudou, mas você não conhece nada, pastor, teólogo.
Se você acha que Jesus foi morto, crucificado, você está na dúvida, você não conhece nada. Você desconhece as coisas. Estão na dúvida, porque não possui conhecimento algum, apoiando-se tão somente em conjecturas, porém o fato é que não o mataram. Negam veementemente a morte do nosso Salvador. Sura 2, 48. E temei o dia é o dia do julgamento, em que nenhuma alma poderá advogar por outra, e nem lhe será admitido intercessão alguma. Jesus não vai poder interceder por nós. Jesus não vai poder substituir por nós. Não pode ter morrido por nós. Não pode ter pago o preço dos nossos pecados. Isso não pode acontecer. É impossível, diz o Alcorão. Nem lhe será aceito compensação alguma. Ninguém será socorrido. Que lástima, né, irmãos? É isso que os muçulmanos creem. Sura 4, 158 e 159. Na verdade, Deus está falando de Jesus agora. Fê-lo ascender até ele. Deus levou Jesus e ascendeu até ele. Porque Alá é poderoso, prudentíssimo. Nenhum dos adeptos do livro somos nós. Nós somos chamados de os adeptos do livro. Deixará de acreditar nele, Jesus, antes da sua morte, e no dia da ressurreição testemunhará contra eles. Esse texto aqui é um texto escatológico para os muçulmanos, dizendo que Jesus não morreu, mas vai morrer. Ele está vivo, ele vai voltar, vai trabalhar na terra por um período, vai pregar nas nossas igrejas e vai converter membros das nossas igrejas em muçulmanos. É isso que diz a escatologia islâmica. E ele vai ser morto. Não sabe-se por quem ele vai ser morto. Alguns muçulmanos, com pouco fundamento, dizem que quem vai matar Jesus somos nós, por ele tentar nos convencer do islamismo, e nós vamos matá-lo. É uma loucura, irmãos. É uma loucura. Mas é triste. Sobre a divindade de Jesus, rapidamente, veja a Sura 19. Pode ser a próxima. A paz está comigo, palavras de Jesus. Desde o dia em que nasci, estará comigo desde o dia em que morrer. Aí você fala, mas está vendo? Ele morreu. Não. É escatológico, tá? Bem como o dia que eu for ressuscitado. Ele vai ser ressuscitado como todos os homens serão. Este é Jesus, filho de Maria, a pura verdade a qual duvidam. É inadmissível que Deus tenha tido um filho. Glorificado seja. Quando decide uma coisa, basta dizer seja. Deus é o meu Senhor e o vosso. Palavras de Jesus. E eles pegam aquele texto que Jesus diz, adorai a vosso Deus, ao meu Deus. Ele diz, está vendo? Jesus nunca foi Deus. E aí os cristãos que não conhecem a Bíblia, mas será que é mesmo? Então não é isso, né? Eles dizem que Jesus disse, ele é meu Deus, o meu Senhor e o vosso. Adorai só a ele. Esta é a senda reta. Esse é o caminho. Próximo. Acho que esse nós já lemos. Pode dar mais um clique sobre a morte de Jesus. E quando Alá disse, pode dar mais um. Aqui, esse texto, a interpretação dele é que Jesus está indagando, está indagando a Jesus, perguntando se Jesus disse que ele era Deus. E Jesus vai agora advogar, dizendo que ele nunca disse isso. Sura 3, verso 55. E quando Alá disse, ó Jesus, por certo que porei termo à tua estadia na terra, e ascender-te-ei até a mim, e salvar-te-ei dos incrédulos. Eles não vão te matar, essa é a ideia. Fazendo prevalecer sobre eles os teus prosélitos, até o dia da ressurreição. Então a mim será o vosso retorno, e julgarei as questões pelas quais divergis. Quanto aos incrédulos, que creem nesse Jesus bíblico, castigá-los-ei severamente neste mundo e no outro, e jamais terão protetores. Sura 4, mais um. Nós já lemos também esse, desculpa. Deixa eu ir para agora a escatologia islâmica.
E aí eu paro por aqui. Abdallah bin Amer disse o seguinte nos hadiths. Lembra que eu disse que não só o Alcorão tem fonte de doutrina e autoridade, os hadiths também. Esse hadith diz assim: Jesus, o filho de Maria, descerá à terra, casará, terá filhos e permanecerá na terra durante 45 dias. Após isto, morrerá e será enterrado junto a mim, na minha sepultura, a Maomé. Então Jesus, filho de Maria, e eu, Maomé, nos levantaremos de uma sepultura entre Abu Bakr e Omar, os 2 califas do Islã. Então, no último dia, Jesus, porque já se casou, já teve filhos, já morreu, vai ressuscitar, e os 2 estão habilitados para julgar o mundo. Outros textos que eu não trouxe agora vai dizer que Jesus abriu mão de julgar. Disse: Maomé, você é o último profeta, você tem a preeminência, você vai poder julgar todas as coisas. E no julgamento islâmico é muito simples. No julgamento islâmico será feito 4 perguntas antes do peso da balança, que eu mostrei para vocês, está escrito aqui. Primeira pergunta: quem é o vosso Deus? Se você não disser Alá, na perspectiva muçulmana, já perdeu. Segunda pergunta: quem é o seu profeta? Se você disser Jesus, Moisés, Abraão, já perdeu. Terceira pergunta: qual é o seu livro sagrado? Se você disser a Bíblia, já perdeu. Tem que dizer o Alcorão. Quarta pergunta: qual é a sua religião? Se você disser Batista, não sobrou nada. Crente? Não. Você tem que dizer islâmico, muçulmano. Então, nós cristãos não vamos nem pesar na balança, porque nós vamos ser reprovados já nas 4 primeiras perguntas na escatologia islâmica. Próxima imagem. Um outro hadith de escatologia diz assim: Jesus, filho de Maria, em breve descerá entre vós como um juiz justo. Quebrará as cruzes, exterminará os porcos e testemunhará contra os cristãos. 3 coisas que os muçulmanos têm pavor e abominam por toda a vida: a cruz, os porcos e o vinho. Os 3 que nós amamos. Não, desculpa, irmão. Os 2, né? Os 3, terceiro não. Carninha de porco, hein, irmão? Não pode. Os muçulmanos te julgarão por você ter um deles, a cruz. O porco eu deixaria. O vinho eu não sou dado ao vinho. Mas a cruz. Eu canto: levarei eu também essa cruz, até por uma coroa trocar. O símbolo da maldição do meu Senhor é o maior símbolo da graça de Deus para a minha vida. Não haverá ninguém entre o povo do livro, cristãos, que antes de morrer não creia nele. Diz que vários de nós, cristãos, vamos se converter ao islamismo no último dia. Eu espero que não. Vou parar por aqui. Eu dei um panorama aqui para os irmãos, já é avançada a nossa hora. Queria dar oportunidade para vocês fazerem algumas perguntas, se eu conseguir respondê-las. E antes da minha fala aqui final responder, eu queria encorajar muito você a comprar esse livro. Vale a pena, muito bem escrito, um livro gostoso de ler, muita fundamentação bíblica, teológica. Eu acho que você, pastor, como eu, vai se deliciar a partir ali do capítulo 4, né, que fala sobre a Trindade, sobre a pessoa de Jesus no Alcorão, sobre a crucificação, a soteriologia. Tem o capítulo 9, profecias que os muçulmanos dizem que estão na Bíblia, que é sobre a vinda de Maomé. Eles enrolam muito os cristãos que não conhecem a Bíblia aqui.
E eles dizem que essas profecias sobre Moisés, do Antigo Testamento, é sobre Maomé. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso para si, você como pastor, líder, mas também vai ser muito proveitoso para você estar preparado para uma pergunta de uma ovelha e até mesmo para conversar com os muçulmanos que estão batendo a cada dia à nossa porta. Então, eu recomendo fortemente esse livro e eu tenho certeza que há de ser uma bênção para a sua vida, para a missão da igreja. Parabéns a Pronobis por mais um livro muito essencial para a igreja brasileira, para esse momento que a gente está vivendo aqui de crescimento islâmico. Vocês devem saber que há um alinhamento, né, entre o islamismo, comunismo e essas coisas que vocês sabem politicamente. Então, os muçulmanos têm avançado muito aqui no Brasil por essas portas abertas que o nosso governo tem dado e essa proximidade que o nosso governo tem dado aos muçulmanos. É que eu não tive tempo aqui de mostrar o avanço do islamismo, eles têm portas abertas aqui no Brasil, irmão. Os nossos governantes o governo está se escancarando, realmente dando muitas coisas para eles, e eles estão avançando. A igreja de Cristo precisa se preparar. Essa não é um combate com armas, é um combate pela sã doutrina, pela verdade, pela palavra de Deus. E eu convoco vocês, pastores, os valentes do Senhor, a gente se preparar para isso. Esse livro vai ser de grande ajuda para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, para a missão de Jesus. Excelente. Queria agradecer ao pastor Flávio por essa exposição belíssima, está gravada, a gente depois pode compartilhar com a igreja, com outros irmãos. Por conta do tempo, vamos fazer apenas algumas perguntas mais pontuais, né? O Bled já falou que tinha 7 perguntas, você vai fazer só apenas uma. Faça as fáceis, pastor, por favor. Vamos lá, vamos para as perguntas. A minha pergunta tem 3 partes. É uma pergunta, mas tem 3 partes. É sábio o nosso missiólogo. Né? Você falou que Deus tem, ou Allah tem 100 nomes quase. 99 nomes, o 100º é desconhecido. Mas também eles falam que Deus é desconhecido, é? Sim. Então, fala sobre isso um pouquinho. Segunda questão é as semelhanças entre Islã e mormonismo. Você já sabe essas comparações, é? Você pode falar sobre isso, talvez a obrigação. E, finalmente, a islamização da África. Pode falar um pouco sobre isso. Okay. Eu fiquei assustado. Cada vez que eu vou à África, a presença islâmica e tudo isso. Então, fala conosco se é uma coisa intencional ou não. Ok. Essa é a pergunta de 3 partes. Obrigado. Obrigado, pastor. Assim, irmãos, vou começar pela última. Eu vivo dividido. Cada vez que vou à África, eles pedem para eu ficar e eu quero ficar, porque eu vejo realmente uma invasão dos muçulmanos. A África do Norte já é muçulmana. Quando eu estou falando da África do Norte, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, essa parte já é muçulmana. Sahel tem muita influência muçulmana, mas a parte de baixo da África ainda tem presença cristã, tem igrejas razoáveis, igrejas boas até, África do Sul, Angola, Moçambique, Nigéria, mas está tendo uma islamização estratégica, intensa, em massa. Então, o presidente da Convenção Batista Angolana, ele me manda mensagem constantemente dizendo: Flávio, passe a Angola e nos ajude, nós não sabemos como lidar, a igreja não sabe, a igreja está precisando. Eu não consigo ir. Então eu fico nesse dilema, pastor, se eu fico no Brasil, porque também precisa desse alerta, ou se eu vou para Angola, Moçambique. Então é muito intenso, é muito forte. A Ásia, os muçulmanos consideram a Ásia já deles. Índia, Paquistão, Bangladesh, Irã. Então, assim, Ásia eles acham como um território dominado. Oriente Médio
também é dominado. Os dois focos mais, na verdade, os três focos mais estratégicos missionários para o Islã é a África, parte de baixo, América Latina e Europa. Eles dizem, para a gente terminar a tarefa, a missão, nós precisamos, então tem recursos sendo investido nisso, tem missionários sendo enviado para isso, para que haja uma islamização dessa parte da África, da América Latina e da Europa. Então não é apenas comércio. Não é apenas. Comércio é parte. A história islâmica mostrou que há épocas que o islamismo mais cresceu e cresce é por meio do comércio. Dois meios que o islamismo cresce: filhos, muitos filhos, e esse movimento de pessoas se mudando. Centenas de árabes libaneses que eu conheço se mudaram para Angola pela questão do comércio. Mas quando eles vão pelo comércio, há um treinamento dizendo, você não vai só pelo comércio, você tem que ir pelo comércio e pelo Islã, porque Deus está te abençoando, uma linguagem muito próxima a nós. Então, nós não queremos só seu dinheiro para o Islã, nós queremos a sua pessoa como aquele que vai islamizar. Então, a África está sofrendo esse momento. Você concorda com as estatísticas até 2050? A população islâmica vai empatar com a população cristã? Eu tenho algumas resistências com essa ideia, mas vendo a questão de quantos filhos eles têm muito, eu acho que vai chegar. Mas tem alguns casos para não discutir. A outra pergunta do Deus, a primeira pergunta sobre Deus distante, o Alcorão fala isso. Não dá para conhecer a Deus. O máximo que você pode conhecer a Deus é algumas revelações que Ele deixou sobre si, e não são todas. Mas também não há uma promessa de conhecê-lo na eternidade. Então, por isso que surge muito sincretismo. Por isso que muitas coisas que são uma tentativa de aproximação entre o homem e Deus, isso é muito bem visto no mundo islâmico, na prática. É contra o islamismo ortodoxo, mas qualquer coisa, um patuá, por exemplo, que faz com que ele se sinta perto de Deus, ele coloca, muçulmanos usam patuá. Um líder espiritual que diz que teve uma visão com Deus, eles querem ficar perto desse líder. Os santos, por exemplo, o xiita tem 12 santos. Então, esses homens são, por exemplo, por isso que o Irã, a gente vê tudo aquilo que aconteceu, porque o falecido líder do Irã, ele era considerado um santo. Ele tinha proximidade com Deus, o que o povo não tinha. Por isso o povo o idolatra. Então não há essa possibilidade. A beleza do Evangelho, que quando muçulmanos abraçam o Evangelho, a pessoa de Cristo, e eles começam a viver essa vida, esse relacionamento, essa intimidade, essa presença do Espírito Santo dentro deles, é lindo de ver, é uma alegria. Então, é uma área que nós trabalhamos muito, de mostrar esse Deus próximo. Eu tenho uma fala com os muçulmanos que eu mostro que o Deus da Bíblia sempre esteve na terra. Na parte da queda, quando fala a queda do Islã, o pecado da queda aconteceu no céu, na percepção islâmica. Então, o jardim estava no céu, o homem estava lá no céu, Satanás lá no céu, e quando eles pecaram, Deus os jogou para a terra. Deus nunca veio à terra. E eu tento mostrar para os muçulmanos que o nosso Deus sempre esteve na terra. Ele estava no jardim. Ele se manifestou, né, na sarça ardente. O seu filho, o Jesus Cristo, se fez carne, habitou entre nós, andou por aquelas terras de Israel. Deus conosco, Emanuel. E quando ele foi assunto ao céu, depois da sua ressurreição, ele enviou seu Espírito, que está na terra, que está em nós, que habita em nós. E Cristo está no nosso meio. As igrejas do Apocalipse vai dizer que ele estava no meio da igreja. Ele passeava no meio da igreja. Então, o nosso Deus é próximo. No Islã, não.
A segunda eu vou ficar devendo, pastor. Eu não tenho muitas, realmente, conexões dessa parte, não. Vou até pesquisar. Viu? Ele não fala isso. É Hã? bom de vez em quando o senhor repreender. Perdão, mas essa parte que o senhor fala agora, de ser o céu e ter caído, é muito parecido com a segunda pergunta dele. É? Porque o Mormon, ele Acredita assim? Muitas coisas paralelas. Ok. Eu vou pesquisar. Eu nunca tinha me atentado a isso. Satanás e Jesus são filhos de Deus, Uhum. e aí vai ter uma questão muito complicada, que é o que eles acreditam. Que os que ficaram ao lado de Deus vieram para a Terra, os que ficaram neutros, ficaram marcados com isso, eles são os negros, são altamente racistas, e os outros foram mandados por Satanás. Então, há um paralelo. Paralelo. Vou estudar. Nunca tinha me atentado a isso. Muito obrigado. Vou estudar sobre isso. Pastor Flávio, obrigado pela palestra. A minha pergunta é teológica e missiológica, que a gente realmente ouve falar dessas pessoas frequentemente sonhando com Cristo. Eu, enquanto trabalhava com o Diogo, chegou um relato de um rapaz que era muçulmano, que morava na Alemanha, parece. E aí ele teve um sonho, a pessoa disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele chegou no trabalho, falando, eu sonhei com isso. A pessoa do trabalho falou, eu acho que está escrito na Bíblia. Aí ele foi numa igreja, o pastor falou, eu ouvi que estava na Bíblia, é verdade. Uhum. Aí a minha pergunta é assim, como que você lida teologicamente com isso, dado que nós, né, enquanto tradição reformada, valorizamos a Escritura como revelação última de Deus, né, havendo Deus falado por muitas formas pelos profetas, nestes últimos tempos nos falou definitivamente pelo Filho. Ou seja, como que a gente lida com isso teologicamente e missiologicamente? Assim, quais os próximos passos que são dados para alguém, depois de passar por essa experiência, para conduzi-lo à fé? Ok, obrigado, pastor. Realmente é um fato que está acontecendo nos últimos 20 anos. Dezenas, milhares de muçulmanos tendo sonhos com Jesus. Tem vários relatos. Tem um missionário batista, David Garrison, escreveu muito sobre isso. Um cara muito sério. E realmente a gente vê, eu conheço alguns muçulmanos que tiveram esse sonho. Alguns deles vieram para mim para interpretar esse sonho. Mas o expediente, na normalidade, acontece assim. Os sonhos é um despertamento. Os muçulmanos têm muito essa questão do sonho. Eles amam o profeta, que não é profeta para nós, José do Egito. Quando eles vão para a Bíblia e veem a história de José, porque é um textinho desse tamanhozinho no Alcorão sobre José. E eles amam a história de José. E quando eles vão para Gênesis e começam a ler a história de José, eles ficam assim, porque para eles José é o profeta dos sonhos. Então eles dão muita atenção para isso. Então os sonhos que estão acontecendo onde muçulmanos estão vindo a Cristo, ele é o start. Ele não é o marco principal. Então vários muçulmanos que têm esse sonho com Jesus, eles começam a buscar. Eles começam a se interessar, eles começam a procurar. Muitos demoram. Eu já ouvi relatos de um muçulmano que Jesus apareceu para ele, geralmente vestido com roupas brancas, falando no idioma deles, dizendo, é muito parecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus, a não ser por mim. E muitos muçulmanos começam a procurar e não acham, porque não tem missionário, não tem Bíblia ainda, e muitos ficaram na crise. Então, eu concordo e fecho 100% que a última revelação é a palavra de Deus, mas eu vejo esses sonhos como um despertamento, um lampejo de Deus para os atrair, e eles estão indo para esses lugares. Eu mesmo tive essa oportunidade de um muçulmano que teve sonhos com Jesus, me procurou, e eu abri a Escritura, mostrei para ele o que ele estava sonhando e preguei o Evangelho e o levei a Cristo. Eu acho que isso não tira a autoridade das Escrituras para nós, não diz que nós precisamos agora, podemos parar de evangelizar, porque os sonhos vão acontecer,
mas é um fenômeno que está acontecendo e eu acho que Deus, com graça, está usando. Maravilha. Por conta do tempo, vamos fechar com mais uma ou duas perguntas. Tem alguém que queira fazer? Aqui, então, Diego e o pastor aqui. Bom dia, pastor. Bom dia. Irmãos. Graça e paz. O senhor poderia citar algumas atitudes práticas mensuráveis para um jovem pastor, para ele comunicar para a sua igreja e ele também se preparar melhor, tanto para o diálogo quanto para a evangelização e lidar com o movimento muçulmano? Muito bom. Principalmente no contexto, sou de São Gonçalo, então é um contexto um pouco mais periférico, mas é importante. Temos pessoas que estão no ambiente de faculdade, de ensino, também conhecendo pessoas pela rede social. Enfim, é sempre bom. Muito bom. Como é que é o seu nome, pastor? Desculpa. Pastor Cristiano Fonseca. Cristiano, primeira coisa, compre o livro. Não é marketing, não, mas é a realidade. Ou alguém presenteia o nosso colega aqui com o livro. Eu acho que é uma primeira ação. Uma segunda ação, eu acho que é o pastor poder promover para a igreja alguns encontros desse que possa trazer um missionário, um pastor, para dar uma palestra, para falar, para causar esse despertamento. Eu acho que uma outra questão muito prática é a gente levar o nosso povo a orar pelo povo muçulmano. E, pastor, olha que interessante, o islamismo cresce no Brasil nas periferias. São Paulo, as periferias de São Paulo, os caras do rap se tornando muçulmano, os caras das comunidades se tornando muçulmano. É uma loucura no sentido de você tem pessoas da periferia e no sul do Brasil, onde, em segundo lugar, o islamismo mais cresce no Brasil, cresce nos meios universitários. Que loucura! Vários acadêmicos, professores, eu estive em Porto Alegre, eu pesquisei isso, eu fui lá, eu conversei, brasileiros, professores, obviamente de uma linha mais de esquerda, ou totalmente de esquerda, comunista, que abraçaram o islamismo. Então, são extremos assim. Então, a gente não pode cair na ideia de dizer assim, não, mas acho que aqui na periferia não vai chegar. Vai. Então, acho que essas três ações, o pastor lê um pouco mais para entender isso. Eu posso indicar mais 2 outros livros bons. Entenda o Islã, da Vida Nova, é um bom livro para entender de modo geral. Esse daqui, o excelente livro. Levar o povo a orar e também fazer conferências e tudo. Agora, cuidado com as coisas da internet. Tem muita coisa também na internet que, ao invés de ajudar a igreja, atrapalha. Tá bom? Se o pastor quiser fazer uma conferência lá, se eu não puder, eu tenho alguns colegas que são homens sérios, homens de Deus, têm experiência de campo. Eu tenho 2 ex-muçulmanos, são pastores batistas, trabalham comigo, que vão nas igrejas, dão testemunho. Um, inclusive, é da Junta de Missões Mundiais, dão testemunho, fala à igreja, desperta. Então, algum caminho que vale a pena, tá bom? E o que a gente puder ajudar, estamos aí. Bom dia, pastor. Bom dia. Minha dúvida, ela não é muito do ponto de vista teológico, sobre a Sharia. Muito tem se falado sobre a Sharia. A lei dos muçulmanos, porque eu tenho visto alguns irmãos nossos falando sobre isso, e eu me incluo nesse rol, de forma ignorante, sem ter conhecimento do que é a Sharia e quais são as consequências dela para a nossa sociedade. Muito tem se falado sobre redutos na Europa, principalmente, de que a lei islâmica já está estabelecida, a revelia da lei local. E, para mim, é novo esse tipo de conhecimento. E o sentimento que eu tenho, e alguns relatos de cristãos, é um crescimento de uma aversão ao mundo muçulmano, de maneira preconceituosa e, às vezes, até vingativa, que não ajuda, que não ajuda em nada no evangelismo dessas pessoas. Então, eu queria só que o senhor pincelasse o que é, para a gente ter uma noção. Como é seu nome, pastor? Diego, não sou pastor, sou membro daqui da igreja. É membro da igreja. Diego. Tá bom. Quem sabe pode ser um pastor, né? Futuro, né? Então, irmão, assim, ó, a palavra Sharia é lei. A tradução da palavra é lei. Só que os muçulmanos têm a sua própria lei, que é a lei Sharia.
E toda a lei Sharia está baseada nos textos do Alcorão, nos hadiths, na tradição e na biografia do profeta. Tudo que o profeta falou e fez é a lei Sharia. Só que a lei Sharia, ela é tão pesada, irmão, que nem os países muçulmanos querem. Somente 4 ou 5 países muçulmanos têm a lei Sharia. Veio um cara do alto nível do governo egípcio para dar uma palestra na universidade, na UNILA, a universidade do governo federal, na UNILA, para falar sobre os direitos humanos e a Sharia. Eu fui para essa palestra, eu arruinei a palestra dele, e fui linchado praticamente da universidade naquele dia, porque eu abri textos do Alcorão e diz assim, o homem está autorizado a bater na mulher. Está aqui, eu li. Essa é a Sharia islâmica que o governo está promovendo dentro das nossas universidades. Vocês estão aqui, exaltando. Aqui está escrito no Alcorão que discrimina o judeu, que discrimina o cristão, que diz morte aos infiéis. Isso é a Sharia. E eu disse, nem o Egito, o seu país, falei lá, adota a Sharia, porque não aguentam. É cortar a mão, é cortar o braço, é apedrejamento, é enforcamento. Então, realmente, é um tema muito que as pessoas não sabem e falam. Eu já vi gente falando aqui no Brasil, o que vai resolver o Brasil é a Sharia. Meu Deus, eles não sabem o que está falando. Pergunta para algum muçulmano se ele quer a Sharia, se ele conhece. O muçulmano raso, que não entende nada, que vai associar a Maomé, ele vai dizer, não, a Sharia. Aí você diz, a Sharia é isso, você quer? Não. Então, é pouco conhecido. Nesse livro, Entenda o Islã, tem um capítulo inteiro sobre a Sharia, que fala sobre isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, e é um tema que a gente precisa de gente na igreja para entender, para pensar e para falar sobre isso, porque o povo é muito ignorante. Então, a Sharia existe, ela não é estabelecida, graças a Deus, em muitos países muçulmanos, ela é inviável, ela é cruel, ela é diabólica, e ela é totalmente contra os direitos humanos, ela é totalmente contra a Imago Dei. Então, é algo que a gente tem que rejeitar e pregar contra. Tá bom? É isso, pastor. Obrigado, irmãos. Uma alegria estar com vocês. Qualquer informação, vocês têm o contato do pastor. Eu vou passar meu PowerPoint para você, pastor. E se vocês quiserem, está aí disponível. Nós estamos disponíveis para servir. No Instagram é Missão Evangélica Árabe do Brasil, se você quer seguir. Missão Evangélica Árabe do Brasil. E no Instagram é Flávio e Carla. Eu acho que é isso. Flávio e Carla. É Flávio e Carla, eu e a esposa. Maravilha, excelente. Quantos gostaram? Bem esclarecedor. Antes da gente fazer uma foto para registrar esse momento, deixa eu dar aqui algumas indicações. A primeira é essa obra, né? Nós fizemos um trabalho refinado. Se você vai ver, isso aqui tem uma grofagem. É uma obra que fica até mais cara para impressão, mas a gente quer estar sempre dando um acabamento premium para os nossos livros. O trabalho ficou muito bem feito. É um baita livro. E à época, quando nós planejamos lançar esse livro, eu contactei alguns colegas e disseram, olha, infelizmente, os pastores não demonstram interesse nesse tema. Nós temos aqui no Brasil, acho que uns 3 ou 4 bons livros sobre o tema, inclusive esse, Entenda o Islã da Vida Nova. Eu falei com o Sérgio Moura, eu falei assim, Jude, os pastores não têm interesse nesse tema, como se fosse uma coisa periférica. O Flávio deu informação ontem aqui, me corrija se eu estiver errado. Primeiro país com o maior número de islâmicos no mundo, Estados Unidos, fora dos países árabes. Segundo é o Brasil. Você está achando que está lá no Oriente Médio? Segundo é o Brasil. Então, 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. Então, esse não é um assunto periférico. Não é assim, olha, eu estou sem fazer nada hoje, deixa eu ler um pouquinho sobre isso. Então, esse é um bom livro, tem outros livros, mas eu quero recomendar, a gente está ali com um baita desconto. Para falar ainda dos livros, quer fazer uma série de pregação na sua igreja. Esse aqui é o segundo livro do Jonathan Cruz, um pastor presbiteriano muito competente.
O caminho da adoração são exposições nos salmos de romagem, do Salmo 120 ao 134. Bom para você fazer uma série de sermões lá, aos domingos na sua igreja, grupo de estudos, lançamento da Pronobis. Quem leu o livro Ame a Sua Igreja, do Tony Merida, nós estamos lançando mais 8 livros vinculados. O primeiro deles é esse aqui, Ide, um chamado do Mestre. Faça leitura para mobilizar a igreja para a evangelização no campo pessoal. Livrinho bom de ler. Tá? Esse aqui nós imprimimos 3.000 cópias. Tem crescido muito no Brasil, inclusive, lamentavelmente, entre os batistas, esse movimento de mulher pastora. Na Bíblia, só uma mulher pastora, que é Raquel, ela cuidava das ovelhas do pai. Fora isso, não existe tal coisa. Aqui nós fizemos um compêndio de textos, né? Jonathan Lima, Greg Gilbert, um gringo chamado David Bledges, que vem assim, com esse look dele invocado. Então, assim, bons textos aqui. Esse aqui, um bom livro está ali, apenas R$30, né? Um baita livro, promoção. E esse aqui, do Voddie Baucham, né, que faleceu, infelizmente, o grande apologeta, pregador norte-americano, esse foi o primeiro livro que ele publicou, em 2004, esse livro aqui. É um baita livro, um livro apologético. Está fora do site, nós só temos 16 exemplares ali. Vale a pena você entender. Inclusive, ele vai tocar nessa temática da importância de aprender mais para melhor expor a verdade, né? Então, é um baita livro também, tem alguns exemplares ali. Então, títulos à beça, muitos bons títulos. Fica a nossa recomendação. Nós vamos encerrar fazendo 2 coisas. Primeiro, vamos agradecer, fazer uma oração de gratidão a Deus. Vou convidar aqui o pastor Juan para orar. Vem aqui, Juan, por favor. Em seguida, eu vou pedir a vocês que venham aqui à frente para nós fazermos uma foto e registrar esse tempo juntos aqui. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, pedir ao Senhor que abençoe o pastor Flávio. Ele viaja o Brasil todo, dando palestras, instruindo, que o Senhor fortaleça a vida do seu servo. Bondoso Deus, muito obrigado porque teus servos foram abençoados essa manhã com tão rica instrução. Que o Senhor continue a nos despertar para o tema que foi proposto. Que o Senhor dê aos teus servos, aos obreiros da seara, discernimento. E que o Senhor ajude o teu povo a permanecer firme na tua revelação diante de todos os desafios contemporâneos que nos são apresentados. Que o Senhor abençoe o pastor Flávio, a MEAB, as suas viagens, missionário Jefferson também, que atua no Iraque. Amém, Senhor. E louvamos a Deus por essa iniciativa, que o Senhor continue abençoando a Igreja do Jardim Botânico, o pastor Judy Clay, e que possamos ser mais e mais edificados e instruídos nesses encontros. E assim louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém.